E no sábado, antes do jogo, César, não sei se tu vai lembrar lá na Arena, a gente já ouviu os torcedores falando do Renato, no final do jogo, aliás. O Renato. O torcedor esquece que o Renato, a forma como o Renato saiu daqui e que o Grêmio quase caiu. O Grêmio quase caiu. São Paulo veio jogar aqui contra o Grêmio de pantufa. Se não fosse aquele jogo, o Grêmio ia para a última rodada com risco de rebaixamento. Então o trabalho do Renato foi ruim. Só que o Guerra tinha uma encruzilhada. Ou ele começava de novo, resetava tudo e apostava numa nova metodologia, numa nova ideia, ou ele seguia com o Renato, que é um cara que conhece estadual e poderia fazer um estadual de forma competitiva. O Renato conhece os segredos do gauchão, mas aí tu corre o risco de perder o ano. Era um dilema, e ele enfrentou o dilema. Mas quando eu falo em parâmetro, eu pego, por exemplo, eu acho o time do Inter um time muito bem treinado e muito bom, entendeu? Se a gente for pegar parâmetro, fica difícil, porque a gente não vai ter, né? Eu só consigo botar acima, sem que a gente discutisse, talvez fazendo uma ata aqui, César, Flamengo e Palmeiras. Não, mas o Botafogo perde muito comparado ao próprio Botafogo, mas Flamengo e Palmeiras estão escalados. O Vaguinha faz uma comparação aqui que ele tem razão, porque a gente acaba não tendo muita noção dos jogos. Pega, o Atlético ganhou do América. Mas é o América também. Tem que ver entre eles, né? Tem que ver o grande contra tem o uma grande. realidade, tem peculiaridade do jogo deles. O próprio Palmeiras não tem uma boa temporada, né? Mas não tem uma temporada assim. Eu até tiro um pouco, afirmada. Pega o São Paulo também, mas eu tiro um pouco, jogando com o Palmeiras. Sabe que eu tiro um pouco os paulistas dessa história? Porque de alguma maneira os paulistas têm mais jogos de enfrentamento do que nós temos. Então eu sempre tiro os paulistas da história. Porque se tu pegar os cariocas hoje, o Flamengo está numa situação diferente. Mas alguns times do Rio, eles são abaixo do amador, né? Abaixo do amador. Alguns dos pequenos. Times, não, e dos grandes, eu vi um jogo, Botafogo, por exemplo, o jogo do Bangu. Assim. O Bangu cai no Campeonato Gaúcho. Não, e caiu no Carioca. Caiu no Carioca. E cai aqui. Então, eu não entro muito. Eu tendo... É difícil, tá? É difícil. Porque se tu pegar ontem a distância do jogo do Grêmio pro Inter, tu diz o seguinte, o Inter vai fazer um campeonato na zona de cima do Campeonato Brasileiro e o Grêmio vai jogar para não cair. Se tu pega o jogo de ontem. O que o Grêmio precisa ter pressa é para tentar fazer o diagnóstico correto do seu atual momento. E quanto tempo leva para tu entrar no enfrentamento minimamente? Agora, o Campeonato Brasileiro, gente, o Campeonato Brasileiro, que é a minha grande preocupação, desde ontem, a minha preocupação passa a ser, eu vou seguir nessa linha de raciocínio, a minha preocupação como qual é o nome que eu sou na empresa? É representante do Grêmio. A minha preocupação é ter uma leitura de como o Grêmio pode escapar do rebaixamento. E eu não estou falando aqui no sentido de lutar para não cair. Eu estou dizendo de ter um campeonato brasileiro sólido. Seguro. Que tu faça ali entre os 5, 6, 7, 8, que tu não jogue aquela partida, sabe, Maurício? Se perder, vai ficar 2 pontos. Que rebaixamento não seja pauta. É isso. Se perder 2 jogos seguidos, entra... Mas já tá assim, César. Não, é que eu não posso hoje, Vaguinha. Hoje, o que acontece? E aí o Léo toca no ponto, tá? Quando tu vai para uma discussão como a que o Grêmio tem hoje, eu tenho que acreditar, eu preciso acreditar em trabalho. Por que o Inter hoje está consolidado? O Alan Patrick, tu tira o Vijaçante do Grêmio, tá? Tira o Vijaçante, que tem 167 jogos com a camisa do Grêmio. Tira o Vijaçante, o Alan Patrick tem mais jogos do que a soma de todos os outros jogadores do Grêmio. O Alan Patrick tem 181 jogos e ele tem mais jogos do que toda a soma dos jogadores que atuaram ontem. Isso, eu não estou dizendo que isso ganha jogo sempre, porque pode ter um jogador ruim com muito jogo. Eu quero dizer que isso dá consolidação de trabalho. Alguma sequência. Mas o Carboneiro jogou 6 jogos. Mas é 1, 2... E que entra num time que tem encaixe de trabalho, né? O Borré chegou no ano passado, o Valência chegou no ano retrasado. Sim, mas tu acha, Bruno Henrique chegou, o Vitão acha que essa é a única diferença entre os times, o tempo de trabalho? Não. Foi por isso que o Inter ganhou o Granal? Não, eu não acho que seja a única. Até porque não existe única no futebol. O que eu acredito é que tu vai começar a ter, tu vai consolidar o teu raciocínio em relação à evolução de um time a partir do momento em que esse time tiver sequência. Tu não consegue saber, por exemplo, o Grêmio acerta um jogo contra o Flamengo. Tudo bem, César, mas aí se tu me permite o debate, o Grêmio foi muito elogiado
O trabalho do Quinteiros foi muito elogiado no início do ano. E eu disse aqui, gente, é muito cedo para estar elogiando. Mas todo mundo disse, e foi Vaguinha. elogiado e foi decantado como um grande treinador no Mas, início do trabalho. Vaguinha, Aí não vale. Agora que perdeu, não vale a questão do... O debate com o Quinteiros não muda nada do que a gente falou. O Quinteiros demonstrou no início do trabalho dele algumas ideias táticas que eu respeito e concordo. E tu concorda também que não funcionou contra grandes times? Eu concordo que no momento o resultado não é bom. O que eu preciso levar para frente a partir de agora é que este trabalho com um grupo que está se conhecendo, e essa para mim é a pergunta que o gremista tem que responder, o gremista não, quem dirige o Grêmio tem que responder, é que hoje nós precisamos ter convicção ou não de que esse trabalho pode nos gerar tranquilidade no campeonato. Eu acho que tem uma questão. Para mim, essa é a pergunta. Bom, primeiro, que nisso tem um detalhe, né, Diogo? Oi. O Grêmio tem um jogo decisivo quarta-feira. E depois, na sequência, vai ter a final do campeonato, o último jogo contra o Inter no Beira-Rio. Até que ponto um resultado negativo na quarta e no fim de semana pode abalar essa questão do tempo do trabalho, que tem que dar tempo e tudo mais, que a gente sempre fala. Eu acho que esse é um dilema, do império do resultado brasileiro. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para o Vaguinha. Vaguinha, eu elogiei o Grêmio quando ele ganhava, quando ele fazia boas partidas contra times menores, mas eu lembro, já disse 1000 vezes isso, que eu estava no CCD no dia, quando o Grêmio e Brasil, uma vitória lá do Grêmio num time menor, olha... Rodrigo Eli e Gemerson, para fazer essa saída de bola com os zagueiros e laterais, não vai dar quando tiver adversários maiores, mas já tem as digitais. A gente sempre fazia as vírgulas. A gente sabe que uma coisa é jogar contra um time pequeno, outra contra um time grande. Né? Mas a questão central do Grêmio é a mesma que acontece com todos os clubes brasileiros que fazem mudanças substanciais como essa. Quanto tempo o império do resultado do Brasil permite dar a um treinador que vem fazer uma mudança grande na maneira como as coisas andam no Brasil? Quanto tempo é permitido esperar para as coisas acontecerem? Porque às vezes não tem uma matemática, vai acontecer com 10 jogos, 12, 13, 14. Né? O Grêmio não ganha o Campeonato Gaúcho, sofre na Copa do Brasil. Aí perde 1, 2, 3, sei lá, 4, vai mal em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, e aí vem a questão. Tá bem, tem que esperar. Mas tu acha que o Grêmio tem convicção? Essa é a questão. Tu acha que o Grêmio tem convicção nesse trabalho? Eu acho que o Grêmio tem de ter convicção. Tem de ter convicção. É que aí, deixa eu dar um tapa de realidade em relação a uma possibilidade do Grêmio, que eu não acredito sequer que vai acontecer. Mas ela está no cenário como perspectiva. Se você não classifica na Copa do Brasil para o Atlético e perde mal no Beira-Rio, ouça-se, 3 gols de diferença. O tapa da realidade é grosseiro demais. É forte demais. Mas tu acha que o diagnóstico vai pro treinador, nesse caso aí? Não, é que eu quero, que é o mais fácil, que eu quero né, pegar César? o seguinte, César, é que depois disso, termina o Gauchão, há uma data FIFA. E o Campeonato Brasileiro começará com quase 15 dias a partir do fim do Gauchão. Se você pensar num cenário em que você é eliminado na Copa do Brasil para o Atlético e toma uma goleada do Inter no Beira-Rio já tendo perdido na Arena, o dirigente do Grêmio, ele vai ter que confiar muito na convicção que fez trazer o Quinteiros da Argentina. Porque o Quinteiros, que a gente não vai discutir a qualidade dele como treinador, Léo, porque ele é campeão com o Vélez em cima do Boca e do River. Então esse cara, é claro que é treinador bom. É que não tem o quanto ele reaja rápido num cenário que ele não conhece, porque o Brasil é novo para ele. Isso vai determinar a duração da paciência da direção. Mas o outro também vai ter que reagir rápido. Porque assim, ó, se a direção recém entrega jogadores para ele, tu não pode cobrar que ele tenha resultado em 4, 5, 6 dias. O outro treinador que virá, ele também vai ter que ter resultado rápido. E aí tu começa a entrar numa roda viva. Não, eu entendi. Ser demitido. Eu entendi. A diferença é que um novo treinador que viesse, nesse cenário que a gente está fazendo como se fosse o pior, o novo treinador não perdeu 2 para o Inter na final do Gauchão. Não tomou goleada do Inter no segundo jogo. Eu estou fazendo um cenário mais horroroso. Eu acho primeiro, não é o cenário que eu acho que aconteça, tá? Eu acho que o Grêmio não toma goleada no último jogo. Acho que o último jogo tem outro componente diferente. Acho que não toma goleada. Também acho. Não é
não é tão... Tá escapando já. Uns 3 Grenais nos últimos 5 escapou de goleadas isso, aí. É isso mesmo. Mas não vai tomar. Enfim, tu pode achar o que quiser. O César, o pior... Não, pode, assim como eu gostaria de achar o que eu quero também. Com relação ao jogo contra o Atlético, eu já acho de altíssimo risco, tá? Sim, claro. De altíssimo risco. Sabe por que, César, que ele é de altíssimo risco? Porque o Grêmio... Os caras não é ruim. Não é só isso. O Grêmio até agora enfrentou o Inter da Série A e o Juventude da Série A. O Grêmio... Quando o Grêmio vinha naquele começo de um trabalho do Quinteiros, em que ele estava se impondo em cima de adversários como Monson, enfim, Brasil de Pelotas, que está aí para cair... e o Grêmio conseguiu impor seu jogo. Só que aquele Grêmio era do ano passado. O time era do ano passado. E ele mudou completamente o time. Ele está recebendo jogadores. E o Grêmio vai enfrentar agora um time da Série B. Na hierarquia, o Atlético, ele está à frente do Ipiranga. Às vezes é melhor, né? Eu não sei. Do Caxias. Pegando o Gauchão, do São Raimundo, que é sem série. Então, assim, o nível de dificuldade é maior. Se o Grêmio perder pela tua lógica, vamos considerar a tua lógica. Eu não estou absolvendo. Não estou absolvendo o Grêmio. Eu só estou dizendo... Vamos considerar a tua lógica, que é uma lógica correta, na minha visão. Tu estava tendo dificuldade contra esse, se vier esse, tu vai ter mais dificuldade. Tu tá certíssimo. Não estou diminuindo. Não, e assim, eu só estou dizendo que se perder por esta tua lógica... Aí o meu risco de um campeonato seguro, ele ganha proporções muito piores. O Grêmio fez 5 jogos... Só considerando a tua lógica. O Grêmio fez 5 jogos até agora. Tira os times da Série C e D e o sem série, tá? O Grêmio fez 5 jogos até agora contra times da Série A. Ele ganhou só 1. Foi o do Juventude na Arena. O problema pra mim então, não assim, é uma dificuldade de um time que tá... Não. O problema mas é que na quarta-feira o problema é se tu não ganhar, entendeu? O problema do